gente linda! Pode chegar, está no ar o nosso programa Espaço Feminino. Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos ao nosso espaço. Aquele momento para a gente conversar de várias coisas, de vários assuntos. Aquele momento que te convido para participar comigo também. Nossos canais de comunicação abertos. Fique à vontade para mandar o seu recado, fazer a sua pergunta. É aquele momento nosso, viu? Nosso. Hoje nós vamos falar de estrias. Quais são os tratamentos disponíveis? Será que a gente consegue acabar com esse problema que incomoda não só as mulheres, mas os homens também? Daqui a pouco a gente fala aí das novidades de tratamentos e muito mais para quem quer saber. Ainda mais verão, por mais que não tenhamos aí a possibilidade de frequentar clubes ou outros locais com aglomeração, mas temos a preocupação com o nosso bem-estar, com a nossa estética, com o nosso corpo. Por isso queremos ficar e andar junto com as novidades também. No programa de hoje vamos falar de alergias, os testes possíveis para identificá-las, para que você fique informado, para que você saiba exatamente o que fazer. E além disso a gente vai falar também como a gente pode identificar quais são, assim, os gatilhos. Porque tem muita coisa desse assunto que a gente pensa que é universal. Ah, todo mundo tem alergia. Ah, isso aqui todo mundo tem alergia a determinada situação. Não é bem assim. A gente vai esclarecer tudo hoje no programa Espaço Feminino, porque há ainda formas de prevenção, tá? Então, você que quer saber tudo de alergia, dermatites, tirar todas as suas dúvidas, fique à vontade para participar conosco também. Tem papo reto e muito mais no Espaço Feminino que está no ar. Não é, Simon? Como vai? Tudo bem? É isso aí, Ludmila. Eu tô bem. E você? Esse óculos é novo? Assim, é um design assim, mais diferenciado, tá. Mas tá bom. Chegou para você importado? Tá? Diretamente de Paris. Ah, eu notei. Agora é só pra fazer style, porque nem lente tem. Ludmila, o povo de casa não sabe, não. Desculpa, tem lente, gente, calma. Tem lente muitos graus ali, tô notando ali um fundão, tá? É só pra descanso mesmo, assim, bem tranquilo, assim. Ludmila, e aí, como é que você passou de semana? Você viu que a semana foi, assim, vários bafafô do bafafá. De final de semana pra cá, que eu vou te falar um trem. O papo reto tá bomba. Tá, a gente vai engatilhar já com o papo reto, pode? Você que manda. Então tá. Mas antes da gente falar nisso, porque tá sério mesmo a coisa, hein? Tá séria, moçada. Não tá fácil. Mas temos presentes hoje no programa. É o seguinte, como a gente tá falando de alergia também, eu quero saber do pessoal de casa, pode ser por texto, pode ser por vídeo, mas vai ser a resposta mais interessante que vai ganhar. Então, assim, eu adoro o vídeo, já fica deixa. Eu também prefiro o vídeo, Ludmila. Já fica deixa. Mas vai que a pessoa gosta de texto. Seja criativo e manda pra gente. Sobre alergia. Você tem alguma alergia? Nos conte alguma experiência que você teve. Entendeu? De repente, Simon, sabe? Você passa um perfume maravilhoso pra sair com uma pessoa, quer impressionar a pessoa. Chega, a pessoa tem alergia. Imagina que encontro que vai ser. Água abaixo. Água abaixo. Tem alergia? Não, tem não. Qualquer trem, pode vir que eu não tenho alergia de nada, não. Eu tenho. Ah, não, mas tem um povo também, Ludmila, qualquer trenzinho é alergia. Não, mas... Deu uma poeirinha é alergia. Eu vou te contar um trem, viu? Eu acho que eles têm o prazer de falar que tem alergia. Não, mas quem tem é na cara. É terrível, né, Ludmila? Não dá nem pra você disfarçar, porque o negócio fica muito na cara mesmo. Mas, Simon, semana passada tivemos participação e a gente prometeu presente também. E a pessoa que for a contemplada, a gente vai escolher aqui, dentre as melhores participações, vai ganhar aquela cesta deliciosíssima com patos. E a pessoa da semana passada também estava concorrendo a isso, que você até já escolheu e nem me perguntou se estava certo. Ludmila, a resposta foi tão completinha que eu falei assim, vai ser esse. Ah, tá bom. Agora, se você não gostar, nós pode entrar num acordo, escolher outro, mas eu quero que seja esse, sabe? Ah, tá. Você já puxou o saco, a pessoa foi lá. Tarará, tá bom. Então tá, gente, é o Nayan, final 5409. Ele disse, boa noite. Ter mulheres no poder impede igualdade Qual com que era os a homens. pergunta?
A pergunta era... A mulher no poder, por que ele acha... O que ele acha que é importante essa divisão de poderes, da participação feminina também nesse lugar de fala. Isso. Ele diz o seguinte, que ter mulher no poder impede igualdade com os homens seria dar voz à metade da população do país. E mulheres no poder serve de exemplo para jovens meninas que crescem sabendo que a política não é um espaço somente exclusivo para homens. Muito bem. Quem é que ganhou? Nayan. Nayan. Qual é o telefone dele, o início e final? Final 5409. Então tá certo. Então, se quiser concorrer à cesta, fazendo aí, elaborando uma bela resposta, seja por texto ou vídeo, pode mandar que a gente vai falando ao longo do programa, viu, Simon? Isso. E aí a gente escolhe ao final de hoje, ok? Nosso WhatsApp? Ludmila, eu vou falar o WhatsApp, o povo já ir mandando, que hoje eu tô com o celular aqui na mão, e o nosso WhatsApp é 999474515. Simples. QR Code na tela aí também pra gente colocar? Como é que funciona o QR Code? O QR Code, você vai ligar a câmerazinha do seu celular. Bem assim, de frente ao QR Code, que vai aparecer um trenzinho lá em cima, você clica e já tá no nosso WhatsApp. Tipo ali, ó, tá na tela, no nosso cantinho aqui. Aí mira a câmera, só abrir a câmera. Isso, acertou a mão. Isso, é ao contrário, tá? A gente tá vendo, é reflexo. Tá bom. Aí você mira... Já vai cair na nossa caixa de mensagem. Aí, ó, só participar que esse programa aqui, quem manda é você também. Vamos de papo reto? Vou até sentar. Então tá. Vou até sentar. Ludmila, aconteceu uns trem aqui que eu vou te falar um trem. Foi o bafafô do bafafá. Pera lá. Vamos de papo reto. Teve um evento aqui em Patos de Minas que foi o grande evento da grande aglomeração, da grande pandemia, da grande superlotação na nossa UPA. Sabe o que aconteceu? Alugaram uma chácara, fizeram um evento para centenas e centenas e centenas de pessoas. Nenhuma pessoa sentada, nenhuma pessoa de máscara, nenhuma pessoa respeitando o distanciamento. Gente, foi uma festa terrível. Eu recebi os vídeos, eu não vou passar os vídeos para não atrapalhar na fiscalização, se é que tá tendo uma fiscalização, meu povo. Porque eu acho que não tá tendo nada. Porque não aconteceu somente nessa chácara, como aconteceu em 2 chácaras no mesmo final de semana. E a maioria das pessoas jovens. Os jovens não estão nem aí com a pandemia, tá bom? E a grande irresponsabilidade, eu acho que não é somente de quem está frequentando a festa, mas também do dono da chácara que alugou para fazer esse tipo de evento. Do promotor do evento. Inclusive, nesse aí, a gente mostrou as imagens, Simon, e a fiscalização esteve nessa chácara com cerca de 1.000 pessoas, mas no momento que a fiscalização esteve lá, junto com o apoio da Polícia Militar, haviam poucas pessoas. E aí o dono do evento disse, olha, não, tá tudo certo, vai ser só isso aqui mesmo. De repente, foi isso aí que se disse. Um mar de gente, tudo colado no outro, dançando até o dia raiar, sem nenhuma preocupação. E sabe o que eu acho? Isso, para mim, é um atestado da falta de amor consigo e com o outro também. É uma falta de empatia e uma ignorância, porque estamos no meio da pandemia e o mínimo que a gente espera é respeito, que as pessoas se deem o respeito e respeitem o próximo também, porque o sistema de saúde está entrando em colapso. A UPA, como você disse, está em colapso. A gente fez matéria, a gente vai falar no NTV News hoje novamente sobre essa questão. E, Simon, olhando aqui a decisão do governo de Minas Gerais sobre o Minas Consciente, que é o que vai determinar a onda de cada macro-região. Olha só, a região noroeste, que é a região que nós estamos, continua na verde. E a Triângulo Norte e Triângulo Sul. Metade do estado de Minas Gerais regrediu para fases mais restritivas do Minas Consciente. A gente tinha uma região na onda vermelha, hoje são 4 regiões: Nordeste, Jequitinhonha, Leste do Sul na vermelha e as demais na onda amarela. E esse tipo de comportamento gera isso, restrição. Se é o que essas pessoas querem,
é o que elas vão conseguir. Ludmila, e não teve essa festa somente em uma chácara, tá? Foi em 2 chácaras. As festas começam num dia e terminam quase após 24 horas. Então, assim, você paga o convitinho, uma taxinha e faz o que quiser lá dentro. Se isso é normal, isso não é. Pessoal, aí, Ludmila, eu acho incrível que a maioria é jovem. Talvez eles podem pensar, eu não sou do grupo de risco, então eu vou pra festa, vou pra farra, vou aproveitar. Mas a mãe e o pai, a avó, que estão lá na casa deles, podem ser do grupo de risco. Mas a gente vai trazer um exemplo aqui também no espaço feminino, viu? Tô só esperando ela se recuperar. Uma funcionária nossa da casa, 28 anos, sem nenhum tipo de comorbidade, ela passou pela UTI, tá? Jovem, não toma nenhum remédio, super saudável, super tranquila. Paty, um beijo no seu coração. Nós rezamos muito por você, ficamos aqui na torcida demais e você sabe muito bem disso. Obrigada à sua mãe que trouxe flores lindas aqui, mas o nosso carinho, o nosso apreço, porque a gente prendeu a respiração com o seu caso e não diferente das outras pessoas que têm esse tipo de situação na família e tudo mais. Mas do jeitinho que você está falando, descrevendo aí, mas ela ficou doente. Ela também foi para a UTI. Exatamente. Gente, pra quem não sabe, vamos falar de coisa boa. Tem uma novidade aqui em Patos que chama o Cata-Treco. Então, menino, você não joga os trem nos lotes, não. Não joga o sofá nos lugar, não. Porque, gente, agora é só você acionar o Cata-Treco, que de 7 horas da manhã até 1 hora da tarde, ele vai passar na sua casa, pegar aquele sofá velho, aquela televisão velha, geladeira, enfim, tudo com toa pra você não jogar em lotes vagos, na rua, que é o que a maioria do pessoal faz. E é isso aí, Ludmila. Ludmila, tá um calorão, não tá? Tá. Ontem, meu Deus... Tá bem doido o tempo, hein? Hoje deu sol, chuva, cai uns pingolim, candefé, um solarão. Então vamos ver a previsão do tempo? Aí vamos. Com vocês, a mulher do tempo, Valdirena! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Gente, você já viu, né? Patos de Minas é realmente uma caixinha de surpresa. Semana passada, chovendo, né? Toda hora. Hoje esse calorão. Mas agora, a partir de quinta-feira, vai começar a chover de novo. Então vocês preparam de novo, porque... ninguém sabe, né? Hoje tá de sol, amanhã chovendo, mas é a partir de quinta que eu acho que vai começar a chover de novo. Então você fica preparado. Um dia a temperatura tá 18 graus, no outro dia já tá 35. Quem aguenta isso? Ó, eu olhei pro céu, já vi tudo ficar no escuro. E vai cair um tornado de chuva aqui em Patos de Minas. Então vocês preparam aí na NTV, porque aqui no Jornal do Saimo já tá tudo preparado esperando essa chuva. Mulher do tempo, nós já tá preparadíssima, que já veio com a brusinha, já trouxe uma sombrinha ali, porque não dá pra saber. Não dá, e espero que a chuva chegue. Hoje ela deu só aquele ar da graça, né? Passou. Mas que ela refresque também, porque tá complicado, hein? É isso aí. Ludmila, vamos dar um giro? Agora, nós vamos pro intervalo, mas fiquem ligadinhos, ligadinhas aqui no programa Espaço Feminino, que a gente volta já já. De volta com o nosso programa Espaço Feminino. Agora a gente tira dúvidas, responde tudo sobre estrias, um problema que incomoda muita gente, mas que com as possibilidades, com os tratamentos disponíveis na atualidade, a gente sabe que é possível disfarçar e muito esse incômodo. E para falar sobre tudo, dessas novidades, dos protocolos, eu converso com a Daniela Almeida, ela que é fisioterapeuta, dermatofuncional. Como vai, Dani? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ludmila, tudo bom? E você? Também. Tudo bom. Ô, Dani, todo mundo está fadado a ter estrias? Não, não é todo mundo. O que a gente observa é que as pessoas mais velhas têm menos estrias do que as adolescentes e as de hoje. E às vezes a gente pensa que pode estar ligado, né, a alguns estudos à alimentação. Né? Antigamente, a senhora, você pode observar, minha mãe não tem estria. Né? Então, você fala por conta de uma alimentação mais saudável, de hábitos mais saudáveis, as pessoas caminhavam mais. Isso, talvez? E de talvez conservantes, né? E a condição de vida também. A gente observa isso.
E a gente tem feito alguns estudos a respeito disso também, né? Que a alimentação interfere, sim, nas estrias. Às vezes, pessoas magras têm estrias e, às vezes, pessoas mais gordinhas não têm estrias. Então, não é um padrão ter estrias, né? A gente tem aprofundado um pouco nesses estudos, porque tem relação, sim, com a alimentação. Refrigerante, doce, açúcar. E tem uma fase da vida que a gente está com mais predisposição a tê-las? Ludmila, na fase de crescimento, às vezes quando o adolescente cresce muito rápido, engorda muito rápido, tem a predisposição a tê-las. E alguns fatores secundários, que seria a gravidez, o aumento de peso, o ganho de peso, alguns usos de alguns medicamentos, como corticoides. Então, assim, tudo são fatores que colaboram. Mas o crescimento e o ganho de peso, surge muitas estrias nessa fase. Né? E tem os fatores secundários. Gravidez, que seria, né, secundário à gravidez, o surgimento delas. Bom, a gente sabe que a estria também ela tem fases. No início, ela é bem mais avermelhada. E depois que ela vai envelhecendo, ela vai ficando mais esbranquiçada. Em que momento que a gente deve procurar o tratamento? As estrias vermelhas, quando a pele abre, que a gente fala literalmente, porque estrias são os surgimentos de estrias, acontece pelo rompimento das fibras elásticas da pele, colágenas e elásticas. Então, as estrias abrem vermelhas, elas se dão porque você vê a segunda camada da pele ali, a derme profundo, onde que é mais vascularizado. Então, você vê a vascularização. Nessa fase, a gente consegue um resultado melhor, porque ainda tem colágeno, né? Então, a gente consegue um tratamento melhor. Já nas brancas, a gente fala, a grosso modo, que as estrias amadureceram. Então, ela tem menos colágeno para a gente estimular e fechar. Na fase vermelha, a gente consegue um resultado muito bom. Mas, assim, desaparece por completo ou, Ludmila, fica alguma coisa, mas é quase imperceptível? Isso depende muito da largura e profundidade dessa estria, né? São dois fatores que a gente tem que correlacionar, porque são estrias mais largas ou mais fundas, se são mais finas. Mas a gente tem lá na clínica alguns resultados de 100%. Assim, a gente não fala 100%, mas a gente não consegue enxergar elas. Mas tudo depende da largura, profundidade e tratamento oferecido. Existem vários tratamentos mais avançados, tratamentos mais simples, a fase que você começou o tratamento. Então, tudo interfere. Agora, então você me disse que tem que procurar o tratamento o quanto antes. Mas se aparece numa fase em que a pessoa tem pouca idade, está numa pré-adolescência, tem algum problema iniciar o tratamento por conta de algum protocolo, ou em qualquer fase pode ser feita? No caso de uma gravidez, por exemplo, a gestante tem que esperar o parto para depois iniciar? Justamente, isso tem. A gente não faz em gestante. Em pessoas que estão que ganharam o bebê e estão amamentando também, tem algumas restrições. A gente não pode usar ácidos. Os protocolos, eles até podem ser feitos, alguns aparelhos, mas tem limitações. Então, o ideal seria que, se ela pudesse não estar amamentando para começar, é o ideal. Porém, se ela esperar muito, essa estria vai amadurecer. Então, a gente começa com um protocolo mais lento, né? A gente fala mais inicial do que pode, e depois, com a liberação do médico, a gente vai aprofundando. Mas se ela estiver amamentando, ácidos a gente não vai usar. Tem alguns produtos que podem, mas ácido retinóico, por exemplo, de forma alguma. Mas isso quer dizer, por exemplo, que na estria branca não adianta o tratamento? Ou melhora um pouco? Melhora bastante. Mesmo a gente consegue, branca? Mesmo na branca, a gente consegue um resultado muito bom. Aí existem tecnologias, né, que a gente vai conseguir um resultado melhor. Algumas tecnologias, por exemplo, como Carbox. A Carbox sozinha, eu particularmente não uso. Eu não indico, porque ela não vai oferecer um resultado bom. Já ela associada com outros tratamentos, a gente consegue um resultado legal. Então, lá na clínica, a gente faz muitas associações de protocolos e de tecnologias.
A gente vai mostrar agora algumas imagens até para a gente entender essas tecnologias, as tecnologias, ver um pouquinho da estria, do tratamento. A gente percebe que no mercado a oferta de tratamento, seja por pomadas, cremes, isso funciona ou é preciso desse tipo de intervenção como você está fazendo aí? Ludmila, funciona muito pouco. O ácido sozinho, ele vai ter um resultado no clareamento dessa estria, mas no estímulo de colágeno muito superficial. Então, funcionaria muito pouco. Esse procedimento, ele chama radiofrequência microagulhada. Ele é realmente uma radiofrequência microagulhada. Às vezes a gente vê alguns aparelhos que são... Ali. Aí depois o pessoal, o Gustavo já viu aquela imagem, já arrepiou ali, que nem um gato. Mas não dói. Isso que eu ia perguntar, dói? Assim, a gente tem um anestésico muito bom. Se não for usado um anestésico tópico muito bom, realmente pode ter um desconforto. Mas o anestésico que a gente usa, ele gera um conforto bem tolerável ali. E aí esse protocolo gerado aí, que tem essa melhora substancial que você disse, Dani, qual que é a frequência, quanto em quanto tempo que a pessoa tem que fazer isso, tipos de cuidados que ela deve ter durante o tratamento, você observou lá no início, a questão de alimentação, durante e após o tratamento, deve ser observado isso também? Ludmila, durante esse tratamento, a alimentação até não, a alimentação é para o surgimento delas. Porém, se a pessoa tiver um ganho de peso, a gente não vai ter um resultado satisfatório, outras estrias virão. Então, não é indicado ter um ganho de peso nem durante o tratamento, né? Nem antes, nem depois do tratamento, porque outras estrias podem vir. Aí, a gente usa várias associações. Eu vi que já estava uma, agora é o outro esse é o laser fracionado, né? A gente consegue fazer uma ablação e coagulação ali da derme e uma produção de colágeno intensa numa derme mais superficial. Já a radiomicroagulhada, a gente consegue fazer na derme profunda. Então, se é uma estria mais larga, a gente usa duas tecnologias. Se é uma estria mais superficial, às vezes pode usar uma só, mas quanto mais associações a gente fizer, o resultado é mais rápido e melhor. Nos nossos protocolos, a gente associa ainda carbox, radiofrequência, a microagulhada e a outra radiofrequência, laser fracionado, a gente tem peeling térmico que faz a produção de colágeno, criofrequência. O importante é avaliar, ver o estágio, se é vermelha, se é branca, e a profundidade, se é fina, se é larga, e traçar um protocolo personalizado para cada um. Assim, a gente tem o protocolo de estria, mas a gente adequa ele à classificação da estria que o paciente apresenta. E durante o tratamento, a pessoa tem que ter cuidado? A pessoa pode tomar sol, por exemplo? Tem que avaliar essas questões? Sol, nem pensar. Sol de jeito nenhum, não pode mesmo, porque tem um estímulo de colágeno intenso, e se a gente tomar sol, pode haver manchas, né? Então, sol e tratamento de estria, nem pensar. Não combinam. Não combina. Cuidados tem de cremes, aí a gente tem os cremes que a gente indica durante o tratamento, no pós-tratamento, são usados ácidos, desde que ela não esteja amamentando, o paciente ou ele, né, esteja amamentando. Hoje em dia, a busca por homens também tem aumentado. Estrias de academias, porque tem um crescimento grande da área, né, do braço, principalmente. Então, assim, a gente trata... Até às vezes, quando alguém faz até, coloca prótese, por exemplo, né, tem expansão dessa área. Gente, é muito comum o tratamento de estrias no pós-prótese de silicone. Talvez, é uma dica que eu deixo aqui para, às vezes, algum cirurgião plástico que esteja me assistindo, a gente começar a investir no pré. No pré, a gente fazer uma indução de colágeno ali, para a hora que tem uma distensão, a gente tem uma prevenção de estrias. Mas a gente tem alguns resultados aí de uns cirurgiões que eles ficam assim, até assustados. Realmente sumiu 100%, entre aspas. E pode fazer imediatamente após a colocação da prótese? Pode fazer imediatamente após. A gente não vai fazer nada que vai danificar essa prótese. Com muito cuidado, né? A gente vai cuidar dessa estria imediatamente após. Fazer induções de colágeno antes, no pré, e logo após. Abriu a estria, o quanto antes a gente tem que cuidar. E o legal também é a gente procurar um profissional que entenda, que tenha também referência e que
tenha essas possibilidades de tratamento, porque como você falou, Existem avaliado vários, né? pessoa a pessoa. O problema é mas depende da extensão daquela pessoa. Então, a importância da pessoa fazer essa avaliação prévia também, para, de repente, fazer um investimento e não ter nenhum tipo de retorno. Existem muitos. Por exemplo, eu tenho a Carbox na clínica, indico, faço, mas só ela eu não vejo um resultado satisfatório só com a Carbox, não. Então, é um tratamento que eu não indicaria isolado. Eu associaria a Carbox nos meus protocolos, às vezes sim, às vezes não, mas existem alguns tratamentos que têm um resultado melhor, igual. Se é uma estria profunda e a gente não estimular o colágeno fundo ali, só um superficial ele não vai resolver. Ô Dani, quem quiser fazer a avaliação, saber o que tem que fazer no caso, quantas sessões são necessárias, que você disse aí que é muito variável, relativo, né? isso, pode ser que com 2 sessões resolva, mas de repente são necessárias 5, porque está mais profunda, porque é branca, depende da, justamente, da tem idade. Que ter uma avaliação, sim. E aí, como que faz? Porque eu sei que a Clínica Vivência é uma referência nesse assunto, sim, afinal de contas, quase 21 anos. 21 anos, a gente comemora agora 21 anos em janeiro, né? Vamos ter umas comemorações aí. Estamos com várias promoções e pacotes bem agora para o final do ano em evidência. Vamos fazer uma promoção entre o Natal e o Ano Novo. Gente, aguardem essas promoções que vão bombar. E a gente tem lá na clínica, em associações, um centro de laser. Então, a gente tem, assim, várias tecnologias que a gente associa de alta tecnologia mesmo. A gente tem um investimento alto nessas tecnologias e nos protocolos. Então, eu estudo muito, monto os protocolos e adapto eles de acordo com cada um. Então, tem o protocolo estria off, tem o protocolo avançado e o mais simples, se é uma estria mais superficial, se é vermelha ou branca, mas não é um protocolo único para todo mundo, não. Lá na clínica são protocolos que são adaptados e personalizados para cada um. Né? E tem todos os tipos de laser, fiquem ligados, a gente tem laser para rejuvenescimento íntimo, que eu quero vir aqui falar um dia do rejuvenescimento íntimo, que tem crescido muito. Tem laser até para uma simples micose de unha, rejuvenescimento facial, pegando todas as camadas faciais. Então, assim, a gente investiu muito nisso, ultrassom microfocado para contração muscular, de bochecha, papada, que é uma tecnologia que está muito em alta. Então, assim, nosso investimento é realmente de uma estética avançada. Dani, deixa o telefone para as pessoas, um WhatsApp, uma forma de contato para as pessoas tirarem mais dúvidas. A gente tem 2 telefones, 2 WhatsApps, que é o 99765-3070 e o 99998 4833. São 2 WhatsApps, a gente fica na Rua Tiradentes, em frente ao INSS, e estamos lá para tirar as dúvidas de vocês. Aguardo vocês, faça-nos uma visita e vamos lá. E aguarda a Lud lá também. Ficar bem, né, com autoestima lá em cima. Né? Simon tem estria? Sofre com problema ou não? A Ludmila. Tem. Pelo jeito Ludmila, sim, tem algumas, assim, vem numa oportunidade, não, quando eu tive um efeito sanfona, surgiu, inclusive, foi uma pergunta de um telespectador, se isso é normal, decorrente ao efeito sanfona. Super normal, gente, é um dos causadores. Infelizmente. Engorda, emagrece, e realmente, né, é um problema, o engordar e o emagrecer, o efeito sanfona gera estrias, sim. Vou deixar aqui um brinde. Vou dar para a Ludmila uma sessão a laser de estrias. Ela vai sortear aí. Então vamos sortear, né, Simon? vocês. Vamos lá. Quem participar Quem conosco. tem que ter estrias, né? Vamos fazer o seguinte: a primeira pessoa que ligar para a gente, 9947-4515, relatando que tem o problema, o Simon está ali ligado. A primeira pessoa vai ganhar uma sessão para experimentar, para ver a melhora e aí avaliar seguir ou não com o tratamento. Eu recomendaria depois dessa oportunidade de seguir, né, Simon? É isso aí. Então tá bom, Dani, obrigada pela sua presença aqui, pelas informações. Volte sempre, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Vamos falando. Muitas novidades. Né, muitas novidades. Eu que agradeço você, né, e o pessoal aí de casa que está me ouvindo, e desejo a todos um feliz fim de ano, que o ano chegou. E fiquem em casa mais quietinho, né, que o Simon tá aí pedindo aí, né, vamos respeitar um pouquinho o final de ano aí com essa pandemia.
Agora complicou Muito tudo de novo. obrigado. Obrigada, Dani. Olha só, a gente vai para o intervalo, viu? Mas daquele jeito, é rapidinho, já já eu volto. Gente linda, agora é hora de a gente falar sobre alergia e como que a gente fica livre desse problema, por favor. Por isso eu convidei uma especialista nesse assunto que sabe muito, que vai falar de tratamento até. Já trouxe aqui, colocou na nossa bancada uma série de produtinhos. O Simon ficou curioso para saber o que é. Daqui a pouquinho a gente vai falar como é que funciona tudo. Eu converso com a doutora Elisângela Menezes, que é especialista nessa área de alergia e imunologia. Como vai, doutora Elisângela? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite. Fico feliz de poder trazer essas informações e passar orientações aí para as pessoas estarem se cuidando cada vez mais. É o que a gente quer, e sempre. Mas quando a gente fala de alergia, eu até abri o programa falando mais ou menos assim. Alergia é igual para todo mundo? Quando a gente fala, tenho alergia, tenho dermatite de contato, a gente até fala que bonito, né? Dermatite de contato. Mas é igual para todo mundo tem? E é igual a intensidade em todos os indivíduos? Não, é muito diferente. Por isso é importante a gente explicar e falar sobre isso, porque tem aumentado muito a incidência de alergias, e especialmente aí a gente falando da dermatite de contato, porque a tecnologia envolvida com a produção de cosméticos, produtos que a gente entra em contato tanto na indústria mesmo, profissionalmente falando, né, às vezes em fábricas, e até na indústria além dos cosméticos de limpeza, produtos de limpeza, tem desenvolvido várias substâncias, e a quantidade de substâncias alergênicas tem aumentado. Então é importante entender que aumentou a frequência por isso. Mas cada pessoa vai apresentar uma clínica completamente diferente da outra. Existem alguns padrões que a gente pode explicar, mas não dá para você seguir a mesma receita, por exemplo, que uma amiga, vizinha, se a pessoa apresentou aquele sintoma e você apresentar algo semelhante, é também a mesma alergia. Às vezes não é ao mesmo produto e às vezes não é uma dermatite classificada como alérgica. Porque existe dermatite, que é uma inflamação na pele, tá, gente? Que é causada por um mecanismo de alergia, mas existe também algumas dermatites causadas apenas pela irritação do produto na pele. E a gente precisa ensinar a diferenciar uma coisa da outra. Então vamos tentar entender. Como é que a pessoa em casa vai ter alguma coisa na pele e falar, opa, pera lá, é aquilo que a doutora Elisângela falou que eu estou apresentando aqui na pele. Então como é que a gente identifica qual é o problema que a gente pode estar tendo naquele momento? Tá. Então, os sintomas de dermatite, tanto da irritativa quanto da alérgica, eles são parecidos. Nós podemos ter vermelhidão na pele, que a gente chama de eritema. Também podem aparecer bolinhas endurecidas na região, que a gente chama de pápulas. Pequenas coleções de líquidos nesse local, que a gente fala de vesícula, como se fossem bolhas bem pequenininhas. Às vezes até podem surgir também as bolhas. Pode começar a minar, como se fosse drenando uma aguinha, uma secreção dessa região. E numa fase mais crônica, em que a dermatite já está mais arrastada, já tem mais tempo de evolução, a pele fica ressecada, a gente consegue perceber as linhazinhas da pele, como se a gente tivesse tido até um envelhecimento daquela região. Podem ter crostas, como se fossem úlcerazinhas que vão formando aquela casquinha de machucado. Então, são sintomas semelhantes. O que ajuda a gente a diferenciar uma dermatite irritativa de uma dermatite alérgica é o tempo que demorou entre o contato com a substância e o surgimento das lesões. O relato do paciente, qual foi a substância que ele utilizou e que fez com que supostamente aparecesse aquelas lesões secundariamente ao contato com aquele produto. Então, vou dar um exemplo. A pessoa compra um produto de limpeza diferente em casa, coloca lá no balde para usar, mistura com a mão. É muito comum a gente fazer isso em casa, né? Você misturar com a mão ali, com o pano e tal. E aí, minutos depois, começa a sentir aquela região incomodando e de minutos até horas depois sente um vermelho.
A gente vê, por exemplo, uma simetria. Você mexeu com a mão direita, apareceu só nessa mão direita, mais na mão direita. Ou quando você vê até a marca, a linhazinha da mão, a mão emergiu dentro da água, só até, por exemplo, a linha do punho. Então, às vezes, a dermatite irritativa ela é muito marcada, a região anatômica que teve contato com o produto. Já a dermatite alérgica, a gente pode ter lesões em locais diferentes do corpo, não somente aquele local que teve contato com o produto. Por exemplo, o esmalte. Muitas vezes a gente pensa que na alergia a esmalte vão aparecer lesões apenas em torno das unhas. Elas também vão aparecer nesse local. Mas um outro local em que a gente observa reação inflamatória, secundária à alergia ao esmalte, são nas pálpebras. Então, aparece na face também. Só o fato da gente passar a mão, ou encostar, ou mesmo só a proximidade da mão com a face, faz com que apareçam essas inflamações na região da pálpebra. Então, já leva a gente a pensar numa causa alérgica. Pois é, aí nesse caso que a gente está ou lacrimejando ou o olho querendo coçar o tempo todo, talvez seja por conta do esmalte, isso quer dizer que eu tenho que abandonar tudo quanto é tipo de esmalte, ou às vezes é uma substância específica que tem naquele esmalte, que às vezes é diferente daquela que você tem alergia, da que eu estou tendo naquele momento que eu percebi essa irritação, e aí o teste ele consegue me falar exatamente a qual substância eu tenho alergia para poder facilitar aí as minhas escolhas futuras? Exatamente, Ludmila. Então, por exemplo, posso usar o esmalte e sentir um incômodo, como eu falei, inflamação na região em torno dos olhos e ser diagnosticado como uma dermatite de contato alérgica a esmalte. Isso não significa que eu seja alérgica ao esmalte. Quando a gente vê produtos, pega aí na sua casa, se você tiver um, vai lá no armário, no banheiro, pega um esmalte, um batom, um shampoo. Vamos olhar nos rótulos desses produtos. Vocês vão ver que lá no rótulo vai estar escrito assim, ingredientes. Então, quando a gente usa um cosmético, o cosmético ele é composto por várias substâncias. Algumas delas são envolvidas com processo alergênico. A gente diz que é um alérgeno, né? Uma substância capaz de causar alergia, chamada de alérgeno. E outras não são. Desta lista de ingredientes, às vezes você vai ter sensibilização a uma dessas aí. Então, o exame feito pelo alergista vai ajudar você a descobrir, dentro desses ingredientes, qual é exatamente a substância que causou a alergia. E dessa forma, Ludmila, as pessoas vão conseguir entender que elas podem variar as marcas, lendo os rótulos e identificando produtos que elas podem usar para manter aí a autoestima, o autocuidado, e produtos que elas devem evitar, porque nesses outros estão os ingredientes que elas apresentam alergia. Isso vale para uma gama de produtos. Batom, por exemplo, tem algumas pessoas que falam determinada marca não funciona para mim, essa marca eu vou abandonar. Mas não é exatamente a marca, é o produto, porque às vezes ela vai migrar para outro produto e vai ter alergia. Então exato. E outra coisa às vezes as pessoas pensam, por exemplo, nunca teve alergia a batom, aí sempre usou batom da marca A, da marca B, e de repente começa a sentir as alterações, né, relacionadas aí ao uso do batom, como descamação labial, inchaço, ardor labial, e até que pode ultrapassar o limite do desenho do lábio mesmo. E a gente vai explicar para esse paciente, primeiro, tem que ter tido um contato prévio com aquela substância para a gente ficar alérgica a ela. Então, se foi a primeira vez que você usou aquele tipo específico, independente da marca, a gente vai procurar ver se nos outros que você utilizava não tinha uma substância que nesse novo tem, né? E outra questão é que, às vezes, dentro da mesma marca, tem diferentes componentes. Então, tem um batom que tem um componente A, que eu sou alérgica, mas o outro, da outra série de batons, eu já não sou. É claro que existem substâncias, gente, que são comuns a muitos tipos de batom, a muitos tipos de esmalte, e a gente vai ter que lançar a mão de estratégias de uso de produtos especiais, né? Mas a gente só consegue afirmar isso quando a gente faz a análise criteriosa da história, o exame físico e o exame diagnóstico, que é chamado de PET teste ou teste de contato. Daqui a pouco a gente vai demonstrar e entender melhor. Simon, pergunta? Sim, é da Vivi. Ela está falando assim que ela tem alergia
somente ela ficar perto do ar-condicionado. E não só ela, teve várias outras pessoas. O que pode ser? Nesse caso, não são as dermatites de contato. A alergia, quando a gente fala de alergia, a pessoa pensa que existe um tipo só, como até a Ludmila falou no início aqui. Existem as alergias respiratórias, em que a sensibilização é via nasal, ocular e na árvore brônquica, né? E que as pessoas têm manifestação de rinite, que é a coceira no nariz, obstrução, a coriza, a coceira nos olhos. Esse tipo de alergia não depende do contato com o alérgeno, só da inalação do alérgeno. Então, aqui estou respirando ar, se tem ali muitos ácaros nesse ambiente, né? Se tem um fungo na parede, por exemplo, com mofo, a gente vai ter um aumento maior a pessoa que já é alérgica, desencadear imediatamente esses sintomas, tá? Mas esse não é o contato com o alérgeno, é a inalação dele. Tem outra aqui também, que é sobre a famosa aroeirinha. Também várias pessoas mandou. A Larissa falou que só dela passar perto, ela já empola toda, já fica toda vermelhinha. Você tem como evitar, a não ser não passar perto da árvore. Nesse caso, a gente tem uma fitodermatose, então é causada pela planta, não depende de um contato muito direto, tanto que, como você mesmo falou, né, passou perto, sentiu a aroeirinha ali, já sai empolado. Então, essa fitodermatose ela não tem muita relação com a alergia, predisposição alérgica que a pessoa tem, mas é um agente agressor que a própria planta tem, tá? Olha só, a gente vai para um intervalo, sei que tem muitas perguntas ali, a gente vai tentar, a doutora Elisângela está aqui, ó, afinadíssima, já deu para perceber, a gente vai tentar responder todo mundo aqui, tirar outras dúvidas. Fiquem ligadinhos que a gente volta já já. De volta com o nosso programa Espaço Feminino. Quero saber, doutora Elisângela, tem gente, por exemplo, quando fala de alergia e quer muito usar um determinado perfume, ou aquele esmalte, ou aquele batom, toma o antialérgico antes e após usar esse produto. Isso é interessante? Resolve o problema? Ou a pessoa tem que ter cuidado? Não resolve, pessoal. É o seguinte, existem mecanismos diferentes de causar uma alergia no corpo, tá? A gente fala de alguns mecanismos que se chamam hipersensibilidade, imediata, ou do tipo 1, tem o tipo 2, o 3, e o tipo 4, que é esse que nós estamos falando, que é o do contato, né? O causado pelo cosmético, enfim. A alergia causada pelos cosméticos, a dermatite de contato alérgica, ela tem um mecanismo que envolve a participação de células naquele tecido. E nesse caso, os antialérgicos, os antihistamínicos, né, que é o nome dessa classe de medicamentos, eles não vão resolver o problema. Então, o paciente vai continuar tendo as lesões cutâneas, que às vezes podem até ser deformantes, né? Então, tem gente, por exemplo, que tem alergia a um lápis de olho, a um batom, quer passar para ficar bonita, e aí acaba piorando a situação, né? Vai fazer um preenchimento labial artificial com alergia lá, coisa extremamente ruim, que causa desconforto. Então, gente, não adianta usar, então respeite o seu corpo. Se você tem alergia àquele produto, existem estratégias que a gente pode adotar para melhorar, mas usar o antihistamínico não vai resolver. Vamos mostrar algumas situações, algumas imagens, para a gente perceber como é que é essa alergia aí. Eu, por exemplo, doutora, quando eu uso colar, e que não é de prata, ou ou de ouro, ou ele é banhado a ouro, eu fico com a pele exatamente desse jeito aí. Uhum. Não adianta insistir. Ou posso utilizar com as alternativas de tratamento possíveis. Na verdade, nesse caso, é comum, pessoal, a gente ter mesmo as alergias aos metais. Então, põe um brinco, determinado tipo de brinco. Gente, agora que eu vi que eu tô sem brinco. Aí vem, põe um tipo de brinco, e aí chega e vê que dá uma vermelhidão, começa a dar uma inflamação na orelha ou no pescoço. Geralmente, alergia a metais. O principal metal que é envolvido nesse processo é o níquel. O ideal é a gente fazer um teste alérgico, identificar qual metal, porque tem vários que você tem a alergia, para que você possa selecionar as suas bijuterias, se sentir bonitona, confortável também, sem ter essas lesões, tá? E essa questão da tatuagem, volta essa imagem, Luiz, se tiver como. A pessoa fez a tatuagem
tatuagem antes de Isso. saber que tinha alergia. Isso, esse caso, inclusive, é uma foto de publicação de artigo científico, tá? Não é paciente meu. Isso é um artigo científico, mostrou uma criança que foi à praia. No verão anterior, já tinha feito uma sensibilização prévia, porque tinha feito uma primeira tatuagem de rena na praia. Aí, não sentiu nada, mas no ano seguinte, quis fazer uma tatuagem, fez uma, inclusive, maior na perna. É comum misturar a essas renas para fazer a tatuagem temporária, uma que a gente chama de rena negra. É um pigmento para ficar mais escuro mesmo, para aumentar a fixação da tatuagem temporária. É usado também, gente, naquelas pessoas que fazem pigmentação de sobrancelha com a rena. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de produto que está sendo utilizado. E essa tatuagem temporária causou uma lesão muito grave, até com infecção secundária. Então, esse é um relato de caso de literatura científica, como eu te disse. A criança precisou ser internada, fez um tratamento bem agressivo, longo, e ainda ficou com uma cicatriz branquinha aí na perna, tá? Uau! Tem uma foto do lábio. Esse lábio aí, pra gente até, além do batom, falar um pouco sobre a possibilidade de alergia ao creme dental. Alguns pacientes chegam e não é assim, já abandonou todos os tipos de batom e ainda continua tendo sequencialmente. E às vezes até na troca do creme dental, porque não é a todo tipo de creme dental que a pessoa vai ter. E aí fez uma mudança do creme dental, começa a perceber essa palidez na boca, o desconforto, às vezes a hiperemia, e a gente vai testar. A gente pode testar, inclusive, até o próprio creme dental, que o paciente usa várias marcas para a gente identificar isso. E aí vai testar o creme dental. Então, não só o batom da lesão na cavidade oral. Há outros produtos, assim, inéditos, assim, ou pelo menos estranhos, que a gente jamais imaginaria, por exemplo, que causaria, e a gente tem que ficar aí preocupado ou ter atenção, que podem causar essas dermatites? A gente tem que falar para o pessoal que às vezes coisas que a gente nem pensa. Vou dar um exemplo, absorvente, né? As mulheres estão acostumadas, a gente usa o absorvente ali durante o ciclo menstrual, né? Na fase da menstruação, sente uma umidade maior, um ardor, uma coceira, às vezes chega até na raiz de coxa, né? E acha que aquilo ali é normal, da umidade da menstruação. Às vezes tem mulheres que sentem isso de uma forma muito intensa, mesmo com o absorvente interno, sente. E sentem também, além do período menstrual, isso se estende, isso alonga esse desconforto. Aí a ginecologista trata como candidíase. Os ginecologistas veem, às vezes, um tipo de dermatite que não é mais pela cândida, está persistente demais. E a gente vai investigar as substâncias que tem no próprio absorvente. Então, também é uma alergia que a gente chama atenção. Na região vulvar, além do absorvente, os espermicidas, cremes para tratamento, pomadas ou cremes para tratamento de candidíase também podem sensibilizar e causar alergias. Então, essa região vulvar, a gente estava ouvindo aqui, agora há pouco uma história, né, em comum de uma paciente que relatou ter alergia ao sêmen do namorado. Isso existe, sim. Pode acontecer do paciente ter alergia ao sêmen. E não alergia a todo o sêmen, né? Não precisa desistir de namorar por causa disso, não. Existem estratégias para a gente contornar isso. Seja com o mesmo namorado, também não precisa terminar o namoro, tá? Mas seja com o mesmo namorado, ou às vezes ela vai falar, só com aquele namorado que eu tinha isso, com os outros eu não tenho. Tá vendo? Então, assim, fica uma opção também, mas a gente vai investigar esse tipo de alergia, tá? Ô, Simon, vem cá, rapidinho a gente mostra, doutora Lisângela, Claro. como é que é feito esse teste para identificação, assim, da alergia, qual é o produto, o que acontece? Simon, vem cá. Pode ficar de costas para poder aqui, todo mundo vai me ouvir? Não mostrar seu corpite aqui. Todo mundo vai me ouvir Ô, aqui? Gustavo, eu vou para aí? Tá. Eu vou ficar longinho aqui, pode Tá, me dar já aqui, eu passa fico assim, longinho né? aqui, isso. Gente, a gente vai conseguir pegar aí com a câmera bem. Eu trouxe aqui As pessoas têm medo de fazer exames, né? Às vezes tem gente que tem medo de médico, já não precisa ter medo, viu? Dizem que eu sou muito brava, mas morder ainda não. Ó, tem essa que a gente chama essa fita com umas câmerazinhas, tá dando pra ver o brilho, né? Uma câmerazinha plástica, tem na forma de alumínio também. A gente usa, vamos mostrar aqui a bateria dos exames, ó. A gente usa uma série de substâncias
E nessas substâncias aqui, ó, não tá aqui batom, esmalte, shampoo, não tem nada disso aqui, tá? São aqueles ingredientes que eu falei que vocês podem ler nos rótulos dos produtos e que a gente tem na forma de extratos dissolvidos aqui, ou em vaselina, ou em veículo de água mesmo, para a gente poder aplicar na pele. A gente vai pegar uma pequena quantidade de uma dessas substâncias ou daquelas que a gente acha que estão envolvidas com o processo alérgico daquele paciente. Existem baterias que a gente chama de padrão, outras de cosmético, outras de unhas, outras capilares, crianças também tem a bateria especial. Então tem diversas baterias, tipo essa daqui que eu estou mostrando. E quando a gente coloca a substância aqui nessa membrana, né? Nessa fita adesiva, a gente coloca substâncias e a gente vai destacar essa fita aqui e colocar essa fita em contato direto com a pele do paciente, como eu vou fazer aqui, por exemplo, com o Simon querido, que está funcionando como modelo pra gente hoje, né? E esse trem dói ou como é que é, doutora? Então, não dói de forma alguma, mas havendo positividade, o paciente pode começar a sentir, horas depois, dias depois, um incômodo, uma coceira nesse local. A gente usa as costas porque é uma área mais ampla, é uma área que o paciente não vai ficar coçando, vai ter tanto atrito, né? Em homens, a gente às vezes tem que tirar um pouco dos pelos quando eles são muitos. Tem alguns cuidados que a gente recomenda para que o paciente faça o exame, como evitar passar cremes nessa região no dia de aplicar a fita. Mas a aplicação da fita é muito tranquila. A gente vai colocar essa fita aqui nas costas, numa distância de mais ou menos 3 a 5 centímetros da linha da coluna. Eu vou colar uma só, mas normalmente a gente cola tantas quantas forem necessárias para fazer o exame naquele paciente. A gente só vai dar um apertinho com o dedo assim suave, tipo um carinho aqui na pele do Simon. E o paciente vai ficar com essa fita, tá? O paciente vai ficar com essa fita por 48 horas. Então, são 2 dias que ele vai passar com essa fita. Nesse intervalo, a gente pede para não deixar cair água nas costas. Então, eu sempre oriento os pacientes, assim, lavar o cabelo antes de ir para o teste, porque vai ficar 48 horas sem lavar os cabelos. Evitar atividades físicas extenuantes. Então, vai na academia malhar muito, pode suar muito a pele, afetar um pouquinho. Porque essa fita, ela tem que ficar colada 48 horas firme na pele, tá? Passadas as 48 horas, o paciente volta ao consultório e aí a gente vai fazer a retirada da fita. Quando a gente retira a fita, a gente não vai retirar a fita como um todo. A gente retira, aí a depilação é grátis, né? Você não cobra. Viu, Dani? Fazer vivência, vai ter depilação lá, a gente faz depilação de graça aqui, ó. Arranca. E aqui a gente faz um corte nessa fita, eu não trouxe a tesoura, mas a gente faz um corte aqui nessa fita e deixa aqui... deixa eu ver se eu consigo cortar na mão. Mas basicamente, a gente vai deixar aqui, vou dobrar tudo para vocês entenderem, um pedacinho dessa fita só essa daqui de cima, que serve como um marcador de onde a gente vai fazer a leitura. Porque após 48 horas, o paciente vai para casa, né? Ele fica, aliás, fica em casa o tempo inteiro, fica a impressão que não. Mas ele volta depois de 48 horas da retirada da fita pra gente fazer uma segunda leitura. E muitas vezes a positividade só vem depois da segunda leitura. Então, é um exame demorado, mas é um exame que vale a pena porque vai ajudar o paciente. A gente prega a fita um dia, 48 horas depois retira e 48 horas depois faz a leitura. Em alguns casos, a gente ainda tem que fazer a leitura com 7 dias, 10 dias depois, tá? Doutora, pode, o Simon é forte. Tem um barulhinho. O Simon é fortíssimo. No caso, só reforçando que esse é o tipo de exame para dermatite de contato, porque tem outros... Isso, esse exame não serve para identificar todas as alergias, outras não. Formas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma alergia, que é aquela alergia que o paciente tem... vermelhidão, que a gente chama de urticária, que incha o lábio, a face, após contato com um medicamento, por exemplo, de ingerir o medicamento, ou um alimento que ingeriu, aquela que dá falta de ar, né, que a gente chama de anafilaxia, relacionado com tanto a urticária quanto sintomas outros sistêmicos. Essa a gente não consegue identificar através do PET teste, que é o teste de contato. É outro teste. São outros exames. Mas depois eu quero que você volte para a gente comentar mais sobre essas questões que também merecem aí toda a atenção. Claro, estou à disposição. Doutora,
Obrigada pela sua presença e Obrigada, qualquer pessoa que tenha dúvida, que queira saber, porque é importante sim a gente ter esse tipo de conhecimento para que não atrapalhe a nossa vida laboral, nossa vida pessoal. A doutora Elisângela está pronta para atender a todos lá no HNSF, Exato. aqui em Patos de Minas. Então, fica aqui o alerta e a gente levou um pouquinho desse conhecimento aí para você. Doutora, obrigada pela sua presença aqui. Boa noite. Obrigada, pessoal. E te espero para a gente falar de mais alergias. Voltamos. De Iremos mais falar. outras Pode pessoas. deixar. Gostou, Simon, da experiência? Gostei demais. Dá uma arrancadinha de pelinho aqui, mas tá tudo tranquilo. Arrasou, doutora Elisângela é demais. Então, se tiver qualquer dúvida, HNSF, doutora Elisângela, procure-a, que está prontinha para atender a todos. Doutora, obrigada de novo, viu? Estou à disposição de todos vocês. E lá no hospital, é só entrar em contato com o telefone geral do hospital, que eles direcionam, tá? Qualquer dúvida também tem pelo Instagram. Podem mandar lá que eu tiro as dúvidas de vocês também. Tá certo. Quer deixar o Instagram? Doutora Elisângela Menezes. Pronto. E eu estou à disposição lá. Tá certo. Simon, obrigada, viu? De nada, até quarta, Ludmila. Até. Ele tá ali tampando, viu, gente? Que ele tá... Gente, que eu tô Eu dieta, vou fazer né? uma história depois e mostro pra você. E por hoje é só, minha gente. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Vou entregando aqui porque o NTV News já bateu a porta, tá prontinho ali com a Jéssica Andrade. Oi, Jéssica, como vai? Tudo bem? Olá, Ludmila. Estou bem. E você? Também. Bom, agora eu passo para você, que eu tenho certeza que tem muitas notícias. Daqui a pouco eu tô aí com você pra gente discutir algumas, tá bom? Combinado. Deixa comigo, então. Te aguardo.